de Gênesis 3, tem algumas verdades, querido, tem algumas verdades, e que dessas verdades você precisa conhecer. Você precisa saber, independentemente de que são algumas verdades chocantes, algo que nos choca, algo que toca em nós por causa do primeiro casal. Mas eu quero te mostrar de que você precisa simplesmente conhecer isso. E por que você precisa? Porque há um propósito de Deus. E você tem que saber que também pode passar, e tens passado em algum momento nessa circunstância. E como tem passado, então Deus quer te proteger, Deus quer te abençoar. Deixa-me ver aqui o livro de Gênesis. Olha, no versículo 1 até o versículo de número 7, eu vou fazer a leitura aqui. Você vai ver de que a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo. O Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se abrir os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e puseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Querido, eu quero ainda parar até esse versículo de número 7, e aqui do primeiro versículo até ao versículo de número 7, ela trata da tentação e da queda do homem. Trata da tentação e da queda do homem. A primeira coisa que nós encontramos aí é a astúcia da serpente. Qual foi a astúcia da serpente? No versículo 1, retrata acerca da astúcia da serpente. A serpente era mais astuta que toda a limária do campo. O Senhor Deus tinha feito, e esta disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Venha a pergunta aqui, em psicologia chama-se de questões abertas. São perguntas que ela desperta o outro lado, ou seja, faz com que o outro lado conta toda a história. Então, logo, a Bíblia diz que a serpente, quando pergunta disso, a Eva não teve outro recurso a não falar, a não responder, a não dar resposta para a serpente do que Deus havia falado hoje. Nós estamos no meio de uma sociedade, e nessa sociedade tem muita pessoa astúcia, com astúcias tão grandes, tem pessoas com uma lábia que não vale a pena, e que muitas de nós caímos nessas pessoas. Caímos na lábia dele, na forma que ele fala, na forma que ele... E você vê que aparentemente tipo é verdade, mas não é verdade o que ele conta. E nós caímos nela por causa da lábia que ele tem. Então vivemos numa sociedade assim, com pessoas cheias de astúcia, com pessoas com característica da serpente, com característica satânica, que aparentemente você vê que é seu amigo, mas não é seu amigo. Aparentemente que ele parece que quer o bem de você, mas não quer o bem de ti, ele quer te destruir, ele quer acabar contigo. Então vivemos hoje, querido, numa sociedade assim, com pessoas que estão cheias de astúcias. Então a Bíblia diz que a serpente, isso já no versículo 12 até o versículo de número 5, diz que do fruto da árvore, isso a mulher diz, responde a mulher, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocaremos, nem para que não morrais. Então a serpente disse: certamente
não morrereis. A Eva, ela responde para a serpente, dizendo que do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocaremos, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Bem, você começa a ver aqui uma Eva, por causa da pergunta da serpente, então você começa a ver uma Eva a abrir o jogo de que Deus havia falado para elas. Aliás, Deus falou para Adão e Adão transmitiu para Eva, e a Eva estava só transcrever aquilo que Deus havia dito. Que do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocaremos, para que não morrais. Quando a serpente escuta isso na boca da Eva, disse ela para a mulher, que certamente não morrereis. Aqui há um problema. Existem aqui situações que nós temos que analisar. Quando a serpente está dizendo, certamente não morrereis. Uau! Você vai ver que a afirmação que ela afirma para Eva é verdade. Que fisicamente a Eva não morreu, mas espiritualmente a Eva morreu. Só que você vai entender que a serpente ela leva no ângulo natural, no ângulo físico, não no ângulo espiritual. E por que a serpente leva isso no ângulo físico e não espiritual? Porque se ela levasse no ângulo espiritual, a Eva entenderia que morreria, espiritualmente falando. Perderia a comunicação com Deus, mas ela leva no ângulo físico para mostrar para Eva que em nenhum momento a Eva morreria. O que muitas das vezes nos faz morrer é que nós olhamos as coisas no ângulo físico ou no ângulo natural. Quando nós olhamos as coisas no ângulo físico, no ângulo natural, querido, então nós sempre vamos cometer erro e vamos morrer espiritualmente. Por quê? Porque nós estamos a olhar as coisas no ângulo físico. Por isso que hoje há muitas pessoas na igreja que aparentemente você vê que está totalmente espiritualmente, ele está bem, é homem de Deus, é servo de Deus, serva de Deus, mas que espiritualmente já morreu, só envolve. É só aquilo, é só a caixa, é física. Você está a olhar no lado físico dele, você está a ver aquela entrega, aquela dinamização, aquela força que ele tem, e você pensa que ainda ele está bem. Não, já anda morto. Então, é por causa de quê? Porque Satanás está nos levando no ângulo físico. E isso, aqui onde nós estamos a falar agora, da questão da tentação, porque a tentação ela nunca vai ser no ângulo espiritual. A tentação sempre vai ser no ângulo físico, para com que você vê fisicamente que não. O que Deus falou está errado. O que Ele está a dizer é a verdade. Então quer dizer que hoje em dia, por causa da lógica, e as coisas quando se levam à lógica, hoje as pessoas querem muita lógica. E por causa da lógica nós estamos a cometer muitos erros. Muitos erros por causa da lógica. Então você precisa ter cuidado no que você está ali, no que você escuta, no que você ouve, no que você as pessoas têm transmitido para você, porque isso pode ser manobra do diabo para te arrancar da presença de Deus. A coisa que não se entende só pela lógica, mas a coisa que se entende pela espiritualidade. Se a espiritualidade confirmar que está certo, então na lógica também vai estar certo. E você precisa entender isso, querido, que existem coisas que isso não se entende só na lógica, mas entende também na espiritualidade. Ou na questão espiritual. Se na questão espiritual ela confirmar, Deus confirma que está certo, então também na lógica está certo. Mas a Eva não foi ali, porque Satanás levou ela no ângulo natural, no ângulo físico. Agora vê o que acontece no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão em vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem que Satanás vê. Porque Deus sabe
que no dia que vocês comerem, se abrirão vossos olhos, sereis como Deus. Querido, nunca se igualamos com Deus. Não adianta você pensar que você vai se igualar com Deus. Aliás, toda pessoa que tentou se igualar com Deus sempre teve uma queda. Toda pessoa que tentou se igualar com Deus sempre caiu. Então, Deus não é pessoa para você se igualar com Ele. Nunca pensa nisso, que você vai ser igual a Deus. Isso é manobra do diabo. Nunca aceita quando alguém te diz que você pode ser igual a Deus. Não, não, não. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Até ali eu creio, eu acredito, mas nunca você vai se igualar a Deus. Então entenda que toda pessoa que já tentou se igualar com Deus sempre decaiu, sempre teve queda, sempre acabou por desaparecer porque tentou se igualar. Então a serpente está a dizer aqui para Eva que ela seria igual a Deus. Agora vê o que acontece quando a serpente fala nela que ela seria igual a Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vê que a Eva pega do fruto, come, amém? E quando pega do fruto, come, também ao mesmo tempo, Adão também come do fruto. E você vê que a Bíblia está dizendo que quando a mulher viu aquela árvore, que a árvore era boa para comer, e que era agradável aos olhos dele, e que era uma árvore desejável para dar entendimento. Eu quero te perguntar algo: como você vê as coisas hoje? Hoje tem esse sistema de dizer que ver as coisas em 3D. Cuidado em ver as coisas em 3D. Quando você quer ver as coisas em 3D, você pode acabar cometendo o erro, acabar ver coisas que não poderia ver. E a Eva, ao ver a coisa em 3D, ao ver aquela fruta em 3D, logo a Eva acabou entender coisas que não poderia entender. Acabou entender coisas que só não estava no critério dela, mas estava no critério de Deus para eles. Quando a gente olha a coisa em 3D ou em 3 dimensões, nós acabamos de falhar, porque a gente vai pensando que aquilo que é, ou aquilo que Deus falou, não é verdade, mas aquilo que você está vendo é verdade. O que aconteceu aqui, a vez que, porque a Eva comeu, porque Adão também comeu, porque a Eva entendeu de que ao que Deus havia dito não era verdade, porque o que a Satanás havia dito para eles era verdade. E para consumar a verdade de Satanás, eles pegaram da fruta, comeram, tanto a Eva como Adão, os dois comeram para consumar a verdade que a serpente estava a dizer que era verdade. Só que existem coisas que aparentemente são verdade, mas por detrás dessa verdade tem situações que podem criar outras situações adversas na sua vida. Se a Eva entendesse o que estava por detrás das palavras de serpente, eu creio, querido, que em nenhum momento a Eva poderia aceitar comer a fruta, porque ela entenderia de que por detrás das palavras vai vir ali situações adversas que não dá para nós. Então o problema do ser humano hoje é não pensar que por detrás de certas coisas pode advir outras situações. E eu vim te chamar a atenção a isso. Antes de agir, pensa primeiro. Antes de fazer alguma coisa, pensa primeiro. Não adianta você se pôr aí tua cabeça com culo, porque não. Antes de você fazer alguma coisa, pensa primeiro nas consequências que podem surgir na sua vida. Agora, quando você só quer tomar a decisão errada,
de pegar a fruta e comer, e é uma fruta proibida. E, aliás, tudo que nos é proibido, querido, tudo que nos é proibido nos prejudica. É só você olhar nas questões práticas hoje. Toda comida que o Estado proíbe é porque por detrás disso há algo que te prejudica, que pode estrangular ou estragar a nossa saúde. E como o Estado não quer que a tua saúde seja estrangulada e seja destruída, então ele proíbe certos alimentos para você não comer. Então você precisa entender que quando alguém te proíbe alguma coisa é porque ele sabe o que pode isso causar na sua vida. Mas a Eva e o próprio Adão tomaram uma decisão errada por causa da serpente, das palavras da serpente. Tomaram uma decisão errada de pegar a fruta e comer. Resultado, começaram a sofrer, passaram por maldição. Mas você vê ali que tanto Adão como a Eva, depois que Adão come por causa da decisão da Eva, porque a Eva levou a comer a fruta, então eles tiveram uma percepção que estavam todos nus. Amém? No versículo de número 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Quando eles comeram do fruto, então tiveram a percepção que eles estavam, e a percepção é que é você sentir, é você compreender o estado que você está. Eles começaram a compreender que já não estavam com roupa, mas que eles estavam sem roupa. Todos nós, quando não temos roupa, nós sabemos a sensação que nós temos. E principalmente quando você põe uma roupa que você sabe que vai sair, mas você coloca uma roupa que você próprio até está desconfiada que a roupa não está boa. É uma sensação que você não se sente bem. E a tendência de querer saber em outras pessoas se está bem ou não está. Então a Bíblia diz que eles tiveram uma percepção de que eles estavam nus. E eles estavam nus. Porque o pecado nos coloca nessa posição de ficar sem roupa, de estar no cuspido. Então vim te chamar a atenção para dizer cuidado com essa percepção. Quando você tiver a sentir, quando você tiver notar que alguma coisa, perceber na sua vida que alguma coisa mudou, pare e reflita a sua vida. Pare e pense se ainda estás como estava no princípio ou alguma coisa já aconteceu na sua vida. E você começa a entender que eles, quando tiveram a percepção que estavam nus, a Bíblia diz que eles fizeram aventais. Uau, para quê? Para quê? Para se tapar da nudez. Mas se você olhar para baixo de nós, vamos falar isso. A Bíblia diz que Deus matou o animal e pegou do animal, a pele do animal, e fez uma veste para eles. Eles sentem que eles estavam nus, pegam folha, cosem, fazem aventais para ele para se tapar. Mas Jesus entende de que não. Olha, e aqui tem algo profético, algo que aponta na pessoa de Jesus, algo que aponta de que na morte de Jesus, no sacrifício de Jesus, algo que aponta de que quando Jesus morre na cruz de Calvário, enquanto o véu estava se rasgando, Deus estava nos revestindo novamente do corpo de Cristo, da pele de Cristo. Porque o cordeiro que a Bíblia fala que Deus matou aqui em Gênesis, aponta diretamente na pessoa de Jesus. Querido, então a Bíblia diz que eles tiveram uma percepção que estavam nos pegar aventais. Então, todo mundo, aqui, quando eu vejo pessoas a dizer que não, eu nem dei conta que eu pequei, ou então não dei conta que estava em pecado. É errado, é negativo, mentira. Porque quando você pega, há sempre uma percepção na sua vida que você falhou.
que você pecou, que você não está mais no aprumo de Deus, que você está fora do aprumo de Deus, então há sempre uma percepção. E a Bíblia está dizendo que Adão e Eva perceberam que eles estavam nus, e ao perceber, eles pegaram a vendagem, cozeram folhas para se tapar. Por quê? Porque eles estavam conscientes que estavam nus. E a palavra percepção aqui aponta na consciência. Eles ganharam a consciência que estavam nus, que estavam fora. Você precisa ganhar consciência do seu verdadeiro estado. Você precisa ganhar consciência de que você não está bem. Você precisa ganhar consciência de que você está fora de Deus. Você precisa ganhar consciência de que você pecou. Agora, precisa emendar. E o que eles estavam fazendo é procurar forma de como emendar para voltar na presença de Deus. Não procura isso, porque não é mais teu momento, não é para você fazer regeneração e santificação. Não é você fazer, mas é Deus que tem que fazer para você. Quem nos justifica, nos reveste é Deus que tem que revestir você, é Deus que tem que tirar a roupa dele e colocar em você. Porque mesmo que você tentar, você para Deus está sempre nu. Pode se tapar até fisicamente. E há muita gente assim se escondendo nos casacos, nos paletó, na roupa que ele veste. Há muita gente mas que dentro dele já não tem nada de Deus. Então a Bíblia está dizendo que eles tiveram essa percepção, que estavam todos nus. E agora começa aí o que eu falo das consequências do pecado. Todo pecado tem consequência, toda nossa ação tem consequência. Tudo que você fizer, tudo que você plantar tem consequência. Você não pensa que você vai fazer alguma coisa e vai ficar impune, não. Tudo que você fizer tem consequência, e você vai ter que pagar as consequências na qual você causar pela ação que você aplicou, que você realizou. Tem que saber que toda ação tem sempre uma resposta. Então a Bíblia diz no versículo de número 8: e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as ervas do jardim. Primeiro eles começam já a se esconder, começam a fugir de Deus. É assim que o pecado faz. O pecado nos leva a fugir de Deus. Quando meu pai dizia que nessa vida você precisa saber andar. Você precisa, se quiser ter cabelo branco, precisa saber andar para não cometer erros. E quando você comete, tem que saber de que você vai ter que arcar com as suas consequências. Aqui, Adão e Eva já começaram a arcar com as suas consequências. Querido, eu não vim aqui para te mentir, não vim aqui para te falar, para criar história aqui, não. Eu vim aqui te dizer que você se não tiver consciência, se não tiver memória, se não parar para refletir, você vai arcar com as suas consciências. Isso eu tenho que te falar. É chocante, vai te doer, bate contigo, mas eu tenho que te falar porque é verdade, e é verdade mesmo. E você, tudo que a gente fizer, vamos ter que arcar com as nossas consequências. Aprenda isso. Tudo que a gente praticar, tudo que a gente fazer, nós vamos ter que arcar com as nossas consequências. Então, não estou aqui, começar a arcar com as suas consequências. Outro sim, o versículo 9 e 10. E chamou Deus Adão e a Eva, e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz, a sua no jardim, e temi, porque estava nu, escondi-me. Vê. Deus chama Adão e a Eva. E a Bíblia diz que quando Deus chama Adão e a Eva estavam fugindo da presença de Deus, se esconderam de Deus. E há muita gente a se esconder.
debaixo do casaco, debaixo da sua posição. Há muita gente se esconder, já pecou, já falhou, já transgrediu o nome dele, mas está sempre se esconder, está debaixo de uma prostituição, está debaixo de um aldrabão, de uma drabice por aí fora, mas está sempre se esconder. Por quê? Porque o pecado origina isso. Eu não quero se revelar, não quero falar, não quero se autodescobrir que ele está mal. Então, querido, é verdade que eu estou falando, é verdade, e isso está te doer, eu sei que está doendo, eu sei. Então você precisa entender de que tudo que a gente faz temos consequência. Mas o versículo 11 e 12, a Bíblia diz que aqui Adão começou a se justificar de igual modo a Eva. Tanto versículo 12, 12, 13, tanto Adão e a Eva, as duas pessoas começaram a se justificar. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu, certamente comeste da árvore que te ordenei que não comesse. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vê. Agora cada um começou a se justificar. Adão disse: olha, a mulher que você me deu. Serpente, não, a Eva, a serpente que me enganou. Bom, ninguém queria assumir aí os seus erros. E o problema do ser humano, e eu tenho um problema também, é não querer assumir os seus erros. É não querer dizer que não, eu falhei, e como falhei, eu peço desculpa, peço perdão. O problema do ser humano isso de hoje, é não assumir as suas responsabilidades, os seus erros. Eu tenho dito sempre que quando você der conta que você falhou, duas coisas você precisa fazer. Primeiro, você precisa reconhecer que você falhaste. Segundo, você precisa procurar corrigir o erro. Quando você não reconhecer que você falhou, nunca vai corrigir o erro. E esse é o problema de muita gente que não assume o seu verdadeiro estado, as suas práticas, os seus erros, não têm responsabilidade. Isso é falta de responsabilidade. Quando não temos responsabilidade naquilo que é as nossas ações, nós não conseguimos assumir na íntegra aquilo que é os nossos erros. Mas eu vim te apontar nessa tua parte de você não querer assumir essa mania de você querer negar aquilo que é, querido, contra os fatos, não o argumento. Há coisas que, por mais que você queira se justificar, não há argumento. Fizeste, pecaste, falhaste, cometeste, então você assume o teu erro. Quando você assumir o erro, então tem que saber que existe um Deus para te justificar. Existe um Deus para mudar a tua história. Existe um Deus que vai parar e vai procurar maneira, jeito de como te salvar, de como te justificar, de como te santificar pela graça e pela autoridade que há no nome de Jesus. Então aprenda ali, querido, não é bom se justificar naquilo que nós fizemos, naquilo que nós praticamos, naquilo que a gente realizou. Amém? Então entenda ali, e você começa a ver aqui, por causa dessa justificação, a Bíblia diz que Deus traz maldições nele, amaldiçoa eles, mas ao mesmo tempo também faz uma promessa. Do versículo 14 ao versículo 21, Deus fala disso. Versículo 14 e 15, Deus amaldiçoa. Do versículo 16, Deus pune a mulher. E 17 e 19, também Deus pune o homem. Mas no versículo 21 você vê Deus a fazer roupa de pele para Adão e a Eva. Olha, deixa-me aqui fazer alguma leitura. Então o Senhor disse o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldito serás mais do que todas as bestas e do campo, sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida. Você começa a ver aqui Deus amaldiçoar a serpente.
Versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Vê a maldição que Deus dá à serpente. Deus dá a maldição na serpente, ou Deus amaldiçoa a serpente, mas Deus pune o casal. Logo eu quero te dizer que Deus, independentemente do teu erro, Ele nunca vai te amaldiçoar. Ele pode até te punir. Por quê? Porque Ele é teu pai, e como pai tem todo o direito de punir você, de te chacotear você, de te chamar a atenção quando você está errado. Deus tem todo esse direito, e nós como homens sabemos que todo nosso pai tem direito de nos punir, tem direito de nos chamar a atenção, tem direito de nos corrigir, e Deus faz isso com quem Ele ama. Ele diz: eu corrijo a quem eu amo. Então, se Deus está te punir, é para te punir. Ele precisa te punir porque Ele sabe que Ele é teu pai, é para você não cometer mais esse erro. Então a Bíblia está dizendo que Ele puniu o casal. E na punição do casal, primeiro começa com a Eva, dizendo no versículo 16: e disse a mulher, ou a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Deus começa a punir a mulher com dor. Não, há uma coisa que você precisa entender, que aqui Deus não amaldiçoou Adão nem a Eva, mas Deus pune Adão e a Eva por causa do que eles fizeram. Então tinha que haver uma punição, e a punição que Deus dá para a Eva é que a Eva passaria na dor ao gerar filho, ao ir fazer o parto, passaria na dor, e ao mesmo tempo ele seria, ou ela seria dominado pelo marido. Mas para Adão, a vez que e Adão disse: por quanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei. Vê que Deus está dizendo, logo você tem que Deus não havia ordenado na Eva, mas na Adão, de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinho e cardo também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó, e em pó te tornará. Amém? Então você começa a entender aqui, querido, que Deus estava punindo simplesmente o homem. Deus estava punindo o casal. Deus está dizendo para Adão: olha, por causa de você dar ouvido à voz da tua mulher e comer da árvore que te ordenei para não comeres, maldita a terra por causa de ti, e com dor. E é aqui eu quero para você que não gosta de fazer nada, não gosta de trabalhar, não gosta de... Você precisa, a punição que Deus nos deu, que nós temos que trabalhar. Querido, se você não trabalhar, se você não se levantar para fazer alguma coisa, para mudar a tua vida, você nunca vai ver Deus agir na tua vida, nunca você vai ter o pão. Então, por causa do pecado, por causa da falha, o homem foi condenado a trabalhar para ter pão. Então você precisa aprender que é necessário que trabalhe para ter pão. Se você não trabalha para ter pão, você não espera ver pão, não espera ver alguma coisa na tua mesa. Então deixa de ser preguiçoso e aprenda a se levantar para trabalhar, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Então, depois dessa punição que Deus amaldiçoou a serpente, puniu o casal, a Bíblia diz que Deus fez roupa para o casal. Versículo: e fez o Senhor Deus e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. É daqui que Deus matou um cordeiro, fez túnica e deu. Primeiro estilista é Deus. Deus é o primeiro estilista. Hoje eu vejo muitos estilistas por ali, mas a quem eles imitaram? Na pessoa de Deus. O primeiro design foi Deus que fez. E esse design foi o melhor design até hoje. Sempre será o melhor design.
E esse desânimo que todos nós vestimos, esse desânimo que todos nós nos revestimos, que nós temos em nós. Então Deus quer que você veste dessa roupa, desse design, do melhor design de todos os tempos, que é Deus. Deus é o melhor design, porque Ele foi a primeira pessoa que fez roupa para o casal. Então entenda ali que a vontade de Deus é que nós revistamos de novas roupas, da veste de Cristo. Quando a gente se revestir da veste de Cristo, nós temos novamente a glória de Deus. Ou seja, naquele dia o que Deus estava fazendo era trazer novamente a glória de Deus sobre a vida do casal. Então, aquilo que eles fizeram fez perder a glória, fez arrancar a sobre ele. O teu pecado arrancou a glória, mas a morte na cruz de Calvário trouxe a glória para a sua vida. Por isso que quando o filho pronto regressa para casa, a primeira coisa que o pai mandou fazer era lhe vestir uma roupa. Sabe por quê? Porque aonde ele foi arrancou a glória, mas enquanto ele regressa, ele tem que revestir novamente da glória. Deus quer que você reveste da glória, do poder, da presença dele. Por isso eu profetizo na tua vida que seja revestido dessa roupa em nome de Jesus Cristo. Então receba essa graça no poder do nome de Jesus. Então você crê aqui. E a Bíblia diz que depois que Deus fez isso agora, Deus teve que lhes tirar do jardim. E ao lhes expulsar do jardim, a Bíblia diz que Deus impede que o homem acesse novamente a árvore. E Deus a lhes tirar do jardim era para o homem não pegar novamente da árvore da vida, para não comer do fruto da vida. Por quê? Porque o homem tinha que arcar com as suas consequências. Sabe o que você está passando, o que você vive, são consequências, querido. E nós temos que aprender a arcar com as nossas consequências, assumir, aceitar o que nós estamos a passar, porque nós estamos, é fruto daquilo que nós fizemos, daquilo que nós praticamos. Então você tem um Deus aqui que te ama tanto que não quer ver você sofrendo. Agora, para isso não acontecer, é não dar lugar à tentação. É você não se deixar levar por aquilo que as pessoas falam, dizem que é bom e não é bom. Antes de você aceitar, antes de você praticar, primeiro pensa, analisa primeiro. Quando você tiver que pensar dessa forma, Deus vai te abençoar. Então, querido, aprenda isso, coloque isso na sua mente. E eu sei que existe um Deus que vai abençoar você. Então, que Deus dessa tarde possa te abençoar. E eu desejo tudo de bom para a tua vida, em nome de Jesus.